Hoje aqui nos estúdios estamos recebendo a doutora Débora Ventura, que é a diretora de saúde do município de Mococa, que vai fazer alguns esclarecimentos, vai dar o seu recado, vai contar como que Mococa está trabalhando. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Cida. Muito trabalho? Bastante. Bastante, né? Eu gostaria que, para começar a nossa conversa, você falasse o boletim agora, atual. Então, eu até trouxe o boletim epidemiológico, que nós fazemos uma atualização diária desse boletim, que é muito importante para que a população tenha as informações. Certo. E é importante também a gente explicar, de certa forma, o melhor entendimento desse boletim. Então, o que é importante para a informação que a população tenha. Que é o boletim que vocês estão divulgando, né? Que é o boletim que a gente divulga nas redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal de Mococa. Certo. Né? Então, esse boletim dá o quadro atual. Que pode mudar nesse momento. Pode estar mudando, inclusive agora. Durante a entrevista. Durante a entrevista. Muito bem. Mas, no momento, o boletim, ele foi desenhado pela doutora Joana, né? E eu acredito que a informação está bem esclarecedora, né? Porque o que é importante para que as pessoas acompanhem? No boletim, a gente foca que as pessoas que são suspeitas, aquelas que já tiveram resultado, né, de um exame que foi coletado por ser suspeita, né? E dá o andamento em relação a todos os pacientes nessa pandemia do Covid-19. Agora, nesse momento, Mococa não tem nenhum caso. Então, nós temos um caso que é positivo, porém não é oficial. Às vezes fica um pouco complexo de entendimento, porque se tem um resultado positivo, por que não é considerado como oficial? É porque para que seja oficial, ele tem que passar por um laboratório do estado de São Paulo, no nosso caso, né? Estamos no estado de São Paulo. Se for no estado do Rio de Janeiro, vai passar para o laboratório estadual do Rio de Janeiro, que é o Fiocruz. O nosso é Adolfo Lutz. Agora, essa pessoa que teve o caso confirmado no laboratório de Mococa e precisa da confirmação no Adolfo Lutz, ela está bem? As informações que eu tenho é que ela está bem. Foi um paciente que veio de São Paulo, né, com contato com um paciente confirmado do Covid-19, veio para Mococa, fez o isolamento domiciliar porque apresentava sintomas leves. Um laboratório particular da cidade, porque ele não passou no sistema público de saúde, um laboratório particular colheu o exame, não foi feito aqui em Mococa, porque não existe ainda laboratório em Mococa que seja habilitado para fazer esse exame específico do Covid-19. E ele mandou para um laboratório de retaguarda dele, que acredito que eu acho que foi São Carlos, que trabalha com biologia molecular, porque esse exame é de análise de DNA, e foi feita uma positividade ali naquele laboratório. A partir daí, qual o próximo passo? Esse exame voltou para esse laboratório com orientação do Lutz, colheu novamente uma prova para fazer a contraprova no laboratório Lutz. O celular tocou, deve tocar o dia inteiro, né? Toca. Vindo essa contraprova, aí entra na estatística do estado de São Paulo. Então a gente tem que aguardar. E aí Mococa confirma o estado, vindo positivo. Né? Demora quanto, em média? A gente não tem como precisar, porque os laboratórios que são referências com esses exames, eles estão com muitas análises e a gente está tendo uma dificuldade muito grande de ter um resultado do exame no tempo até que eles preconizam. Está se passando mais tempo. Bom, então o que você tem aqui para divulgar para a gente? Então, o que eu tenho para divulgar é que no boletim epidemiológico, nós temos aqui a síndrome gripal sem complicação. É o primeiro item do boletim. Ou seja, são pessoas que, no caso, esse paciente apresentou um sintoma leve de gripe, porém é considerado suspeito, né? Porque apresentou ou febre, tosse, ou tosse e febre, né? Então, ele é considerado aqui como síndrome gripal sem complicação. Aí está escrito
exame positivo com asterisco, porque não é oficial esse um positivo. Exame que não é aquele do Foi um Adolfo exame Lutz. que é positivo, mas de um laboratório privado. Certo. Né? Quantos são? É só esse paciente esse no paciente. momento. No momento é só esse. Antes desse paciente como exame positivo, nós temos casos suspeitos com exame negativo, ou seja, já é oficial. O primeiro exame que foi coletado em Mococa com suspeita foi para o Lutz, depois de 10 dias que a gente recebeu a resposta e que o caso é negativo. Tá. Então está aqui no boletim. Quantos são? Um caso. Um caso. Nós temos mais em andamento, mas o que recebemos como resposta é só um, por enquanto. Em andamento tem no teu boletim? Tem também. E aguardando exames, pacientes com síndrome gripal sem complicação são 4. Certo. Então, na primeira linha do boletim epidemiológico, quando se trata de síndrome gripal sem complicação, nós temos um negativo, já oficialmente confirmado, um esperando a contraprova do Lutz, certo, confirmado, porém não oficial, 4 esperando os exames, entendeu? Com essa síndrome leve, e totalizando, então, 6. Certo. Entendeu? Na próxima linha são os profissionais de saúde com sintomas, ou seja, aquelas pessoas que trabalham na saúde, que estão na linha de frente, quais apresentaram sintomas. E tem bastante? Tem 4. 4. E foi colhido também o exame e mandado para o Lutz e aguardando a resposta. Mas todos esses estão bem? Estão bem, todos. Estão bem. Todos bem. Tem algum internado? Tem casos que foram internados em enfermaria, o boletim também trata desse assunto. Certo. Os que foram com sintomas leves, apresentaram sintomas leves. Teve algum desenvolvimento com dificuldade respiratória. Foram encaminhados, passaram na urgência e emergência, foram encaminhados para o hospital Santa Casa, que é a nossa retaguarda da urgência e emergência. São 4 pacientes que foram internados na enfermaria com sintomas que acabaram desenvolvendo alguma dificuldade respiratória, porém não precisaram de UTI. Até esse momento? Até esse momento. Certo. Depois nós temos também no boletim casos que foram necessitados de UTI, ou seja, tivemos também casos que desenvolveram o sintoma, agravou a dificuldade de respiração e foi para a UTI. São 2 casos, mas não entubados. Ai, que bom. Não entubados. E óbitos, nós temos também no boletim epidemiológico, com um óbito aguardando exame, ou seja, foi um falecimento com suspeita, porém não teve a confirmação. Então foi colhido o material e mandado para o Lutz para a gente verificar e confirmar se esse óbito foi em consequência do coronavírus ou não. Doutora Débora, diante desse quadro que, de certa forma, comparado com o mundo, com o Brasil, é um quadro bom, né, a gente vai dizer, muita gente acredita que não precisa de ficar em casa, isolamento social, tudo mais. O que você acha disso? Olha, o Departamento de Saúde de Mococa, ele está seguindo as orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo. E é unânime em questão do isolamento domiciliar. É de fundamental importância que as pessoas, nesse momento, se protejam da transmissão. Talvez seja por isso que esteja tão bom assim, né? Eu acredito que tem uma repercussão em relação aos nossos dados. Inclusive, só para finalizar o boletim epidemiológico, Cida, o total, então, nós teríamos caso suspeito negativo 1, que é o oficial, 1 esperando a contraprova do Lutz, para ser se é confirmado ou não, 15 com agendamentos do exame, foi feito o exame e levou e enviou para o Lutz. No total, então, nós temos 17 casos no momento. No momento. Você falou dos profissionais de saúde, que tem alguns até que estão sendo feitos exames. Como que eles estão trabalhando? Eles estão tendo assistência? Como que você vê o trabalho deles? Olha, e como que o Departamento de Saúde está lidando com eles? Olha, em primeiro lugar, eu preciso parabenizar todos os profissionais de saúde, não só os de linha que trabalham ali na linha de frente, como também os que fazem o trabalho interno, e não só eles, também todos os profissionais da Prefeitura Municipal de Mococa, que estão fazendo a retaguarda para o Departamento de Saúde, que envolve também outros departamentos. Não é fácil,
é uma pandemia que assustou o mundo e todos nós estamos assustados também, porque nós estamos aprendendo a cada dia a evolução de uma doença desconhecida, né? Esse novo coronavírus. O vírus coronavírus, ele foi descoberto há muito tempo atrás. Mas esse que foi descoberto agora em 2019, a ciência e as pesquisas já mostram que é um novo coronavírus mais agressivo. E que uma transmissão muito rápida. E o pior é que eles falam que a gente não sabe as sequelas que vão deixar, né? Ainda não se sabe. Infelizmente, a gente sabe que é um vírus que provoca infecção respiratória e muitas vezes desenvolve para um quadro grave que leva até o óbito. Né? Então, e a gente não sabe como que o pulmão vai reagir depois dessa pneumonia tão violenta assim, quando desenvolve casos graves. Sabe que esse dia eu estive lá no posto de saúde, eu ia tomar vacina, fazer uma matéria, tive um sentimento meio de emoção e de comoção com o pessoal trabalhando. Eu fiquei assim, falei, nossa, tudo gente muito corajosa, né? Muito, é um desafio muito grande, mas nós sabemos o quanto é importante nesse momento para a população. Então, isso demonstra que realmente a saúde trabalha para a população. E vocês estão tendo equipamentos suficientes, luvas? A gente está tendo não só Mococa, como a grande maioria dos estados e até do Brasil, em relação à compra desses equipamentos que são os EPIs, né? Que são os equipamentos de proteção individual, tão importante para o atendimento da saúde. Está difícil comprar? Está difícil comprar. Infelizmente, nós enfrentamos também uma supervalorização em relação a valores. Aumentou muito, mas assim, a gente, com a graça de Deus, a gente está conseguindo equipar os profissionais. Mesmo porque a gente não pode ter a irresponsabilidade de expor um profissional com uma doença tão contagiosa. Quais as ações atuais que vocês estão tendo? Por isso que nós também, juntamente na linha do Ministério da Saúde como Governo do Estado de São Paulo, nós praticamente suspendemos atendimentos eletivos para não expor, inclusive, nem os pacientes, nem os profissionais, e estamos na linha de frente para urgência e emergência, basicamente. E vocês têm se reunido com a Santa Casa? Como que vocês estão trabalhando? Tem um grupo? Como que vocês têm trabalhado efetivamente? Nesse momento, eu acredito que a saúde ela trabalha em rede. Então, nós precisamos de todos. Precisamos do hospital, é fundamental para o nosso atendimento, que ele é a retaguarda, inclusive, da unidade de urgência e emergência de Mococa. Ele é referência regional também. Então, é um hospital de fundamental importância. E a rede que eu digo é que nós não conseguimos trabalhar isolados, nós precisamos do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo. E, infelizmente, Cida, quando a gente lida com uma doença assim tão rápida, a gente tem, todos os dias eles baixam portaria, nota informativa, resolução, vários mecanismos para facilitar esse atendimento. Mas não chega tão rápido assim quanto seria necessário. Que é o que ajudaria mais a gente, né? Você sabe me dizer, que o nosso hospital é regional, você sabe me dizer se tem vindo o caso de coronavírus de outras cidades, como Mococa? Entraria também no nosso... entraria no nosso. No nosso, porque esse paciente SUS, né? Entraria no nosso boletim Ainda também. bem que tem essa rede pra gente... Porque tem... E diante disso... Nós sabemos que o Ministério da Saúde não está medindo esforços para poder, na realidade, estruturar a saúde pública para a gente poder dar uma retaguarda à população, porque vão desenvolver doenças graves, né? Que é, inclusive, a síndrome respiratória aguda grave, que é a que leva o paciente a uma internação de UTI e muito provavelmente até do respirador, do uso da ventilação. De pensar nisso. É assustador. Não é fácil. E quais as próximas ações? Vocês vão planejando dia a dia? Como que é? Então, nós tivemos uma reunião a semana passada com a Santa Casa, né, atendendo até a solicitação da Maria Elisa, que está fazendo um trabalho fenomenal. Infectologista, infectologista de Mococa, juntamente com a doutora Joana, com o Márcio Paris, doutor Pedro Paulo, o Elias, o prefeito, também esteve presente, eu estive presente, para a gente poder alinhar as ações
para ter essa retaguarda de atendimento de pacientes que necessitem de UTI, né, que são os que realmente vão correr risco de morte. Então, a gente fez essa reunião, prontamente a Santa Casa já disponibilizou 2 grandes quartos, com 6 leitos cada quarto. Fizemos a solicitação para o Ministério da Saúde, para que esses novos leitos de UTI específicos para o coronavírus sejam habilitados para receber o recurso, né, do Ministério da Saúde e também de equipamentos. Só que equipamentos, até hoje, eu não tive retorno da DRS de como que vai ser essa distribuição. Quantos então a equipamentos? gente não pode esperar. Quantos equipamentos a gente tem atualmente? Nós temos uma UTI muito bem estruturada, mas a gente precisa viabilizar essa nova ala com novos leitos de UTI. Para não misturar os pacientes. Não pode, né? tem que ser com isolamento. Então, a gente precisa montar essas UTIs, esses leitos. E essa campanha que está tendo, inclusive, né, da Santa Casa, de arrecadar recursos para comprar e equipar esses leitos. Porque ontem, inclusive, eu recebi uma portaria do Ministério da Saúde dizendo que as habilitações vão ser a partir do momento que os leitos estejam prontos. Os nossos leitos ainda não estão, porque precisam dos equipamentos. E nós contamos com os equipamentos do Ministério da Saúde. Então quer dizer quem puder ajudar, inclusive, será de... Vai ser muito bem-vindo. Tem havido campanhas, né? A gente não vai desistir, vamos pressionar para que o Ministério da Saúde, o Governo do Estado de São Paulo, nos ajude, porque nós precisamos da ajuda de todos. Claro. Geralmente, essas decisões acabam socorrendo primeiro os grandes centros, quando entra o Ministério da Saúde, depois o Governo do Estado de São Paulo, depois vem os municípios com menos número de habitantes, né, diante dos grandes centros, mas a gente precisa tanto quanto eles. A necessidade é a mesma. Doutora, e as vacinas? Eu vi que as vacinas infantis foram suspensas, né, temporariamente, aqui também. Isso, foi uma decisão do Ministério da Saúde. E as vacinas para idosos? Então, nós estamos em campanha, inclusive o Ministério da Saúde assertivamente trouxe essa campanha antecipada, né, para que pudesse ter uma diferenciação em qualquer desenvolvimento de síndrome gripal, para saber se realmente seria uma gripe ou se poderia ser o Covid-19. A foca continua a campanha. Então, foi adiantada, antecipada e está em campanha. O que acontece muitas vezes é que não é culpa do município. Essas vacinas não são compradas, vem do governo, do Ministério. E elas são distribuídas em São João da Boa Vista, e por etapas. Então, como está tendo uma procura maior, então, muita gente não tomava, né? Às vezes não chega até o dia de reabastecer, porque tem um cronograma em São João da Boa Vista. Não chega até o dia para abastecer, então às vezes um dia fica descoberto. Mas como está antecipada, eu acredito que vai dar para a gente poder contornar isso e vacinar todos. Então, esse dia a Regina até pediu, eu liguei para saber notícias, lembra? Eu liguei para a Regina, para a Joana, ela estava super chateada que elas tinham sido maltratadas, as pessoas às vezes perdem a paciência, não tem muita tolerância, mas a culpa não é delas, né? O pessoal que está trabalhando nunca é. Então, assim, a gente tem um pouco de paciência mesmo, né? Porque as coisas vão se acertando. A vacina, por exemplo, em outros anos, a gente tinha que fazer uma campanha para que as pessoas pudessem vir às unidades de saúde tomar. E isso acaba desenvolvendo um histórico de números de vacinas. Se a média era 50, manda 50, agora foi para 100. Exatamente, acaba virando um histórico. E aí, agora com uma procura maior, é só ter um pouquinho de paciência para poder adequar e todos serem vacinados. E como está o teu trabalho? Os outros departamentos da prefeitura estão colaborando? Vocês estão trabalhando juntos? Aí a gente precisa contar com outros departamentos também, porque um departamento só não funciona sozinho, né? A prefeitura, ainda mais o nosso, que é uma diretoria, não uma secretaria. Então, um departamento que precisa de outros apoio. Departamentos. E a dengue? Todo mundo pergunta, e a dengue? Continua, né? Infelizmente. A dengue continua. Graças a Deus, já em declínio. Né? Nós passamos por uma epidemia muito forte, em declínio. Inclusive, essa semana nós estamos dando o andamento das contratações do agentes de endemias
seguindo um protocolo diferente também, porque eles não vão poder mais entrar nas Casas, residências, em especial pessoas que tenham idosos. Então, é todo um protocolo também vindo do Ministério da Saúde. Preparando para outro tipo de abordagem. Preparando para um outro tipo de abordagem. Mas essa semana, se Deus quiser, vamos acabar contratando as pessoas que passaram por todo aquele processo seletivo para poder fazer uma força-tarefa no combate à dengue também. E faço um apelo para que as pessoas, nesse momento, também fiquem atentas. Aproveitar que está em casa, né? Atentas a tirar qualquer tipo de possível criador no seu quintal, mesmo porque a gente está em época de chuva ainda, né? Começou a chover. Bom, doutora, qual que é o seu... Bom, queria agradecer. Imagina. Ela é assertiva, né? Ela fala assim, a gente tem um pouco de tranquilidade. Queria agradecer e queria que você desse um recado para a população de Mococa. Porque, assim, tem desde os que não acreditam em nada até os que acreditam em tudo. Tem as fake news, tem as tendências políticas. Eu sinto que acho que era a hora da gente se unir, né? Mas eu percebo que às vezes existe uma desunião, umas brigas. Eu também sinto, assim, dá uma angústia, né? Qual que é o teu recado? Bom, o meu recado é que nós estamos hoje construindo uma nova saúde pública. Eu acredito realmente nisso, na mudança do comportamento das pessoas. Uma nova sociedade. Uma nova sociedade. E peço às pessoas que elas fiquem atentas nas informações oficiais, porque o trabalho é intenso, a gente não para. A doutora Joana tem um trabalho, juntamente com a equipe dela, de muita preocupação, muito comprometimento em relação à divulgação dos casos. A gente tem o interesse de passar para a população todas as informações verdadeiras, então não precisam ficar temerosos e sigam as orientações do Ministério da Saúde, do Governo do Estado de São Paulo e do município, porque tudo existe uma adequação para cada esfera. E a gente tem sorte, Mococa, de ter uma equipe de saúde tão comprometida, né? De você a todos, de verdade, tô sendo sincera, assim, o jeito que eu vejo, o jeito que elas trabalham, as enfermeiras, o pessoal da higienização, todo mundo está envolvido, preocupado, sério, não teria motivo nenhum para ser diferente, né? Não, de forma nenhuma. E mais uma vez, o meu agradecimento de coração a todos os funcionários da saúde, porque eu sei que não é fácil, tem muitos profissionais que estão passando por uma angústia muito grande, porque têm saúde, são jovens, estão na linha de frente, mas nas suas casas tem os avós ou os pais filhos, com comorbidade, tem filhos. Então é um momento muito difícil, mas o trabalho deles está sendo excepcional. Muito bem, obrigada. E fiquem antenados na TV Direta, tá? Fiquem ligados na TV Direta, que tudo que tiver de novo, a gente está em contato direto com a saúde, com a doutora Débora, com a doutora Joana, com a Regina, com todos. Podem contar com a gente para informações verdadeiras.